Houve um hack da Coldcard, tá? Que muita gente usava para armazenar Bitcoin. Isso é uma hardware wallet, ou seja, uma wallet, né, uma carteira de hardware para você guardar Bitcoin. Supostamente um mecanismo muito seguro para você guardar os seus Bitcoins, e por isso mesmo a coisa foi tão trágica. Muita gente confiava na Cold Wallet, na Coldcard, como sendo uma segurança muito alta e acabou perdendo os Bitcoins todos num erro extremamente primário, tá? Um erro tão primário que eu cheguei a pensar num primeiro momento que isso seria uma falha de propósito. O desenvolvedor colocou isso de propósito no código para roubar o Bitcoin da galera. Isso não seria a primeira vez que isso acontece, tá, gente? Mas aparentemente não, tá? Dá para ver porque o erro é uma combinação de duas características em uma biblioteca e no próprio código da carteira, né? O código é aberto, tá no GitHub, a gente vai falar aqui sobre o ponto aqui que tem o problema exato aqui do código dele, mas eu vou falar essa análise mais técnica lá no meu outro canal, no canal Safe Source, que é o canal em que eu falo sobre segurança da informação. Então eu vou fazer dois vídeos, na verdade, sobre esse assunto. Esse vídeo aqui no Ancapsu, eu vou falar sobre as consequências disso daqui, os problemas, e no outro vídeo lá no Safe Source eu vou entrar mais a fundo na parte técnica, exatamente qual que foi o problema. Isso pode afetar outras carteiras, o que isso quer dizer no final das contas para o mundo Bitcoin, né? Antes de mais nada, olha só, o pessoal está colocando isso aqui como o fim do mundo para o Bitcoin. Não, calma aí, não é isso, né? Realmente foi uma falha séria. Não foi a primeira, não vai ser a última. Não foi uma falha do Bitcoin, não é o Bitcoin que teve uma falha. O Bitcoin continua funcionando muito bem. Lá no Safe Source, né, que é esse meu canal especializado em segurança da informação, eu fiz uma série sobre todos os bugs que já teve no Bitcoin desde o início dele. Já teve vários bugs no Bitcoin, mas todos eles foram consertados e resolvidos e nenhum causou nenhuma tragédia. Isso mostra, inclusive, a resiliência do Bitcoin, né? O erro aqui foi nesse dispositivo. Se você não tem esse dispositivo específico, essa Coldcard, você não afetou em nada, você continua a mesma coisa, né? Agora, isso aqui levanta um assunto que o pessoal aqui da CoinDesk está levando, o pessoal investidores institucionais, tá vendo? Esse pessoal fica falando para você tirar o Bitcoin da corretora, na corretora está mais seguro. Sempre que eu falo isso, eu aviso para vocês, tem que tomar cuidado, porque também você tem o lado da fragilidade de segurança do seu computador. A sua carteira pode ser roubada, né, o seu computador pode ser hackeado. Então, o ideal, na verdade, é você dividir em vários pontos, e nunca guardar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas vamos entender então o que aconteceu aqui. Esse vídeo, portanto, vai ser um vídeo mais genérico sobre o problema do roubo e coisa e tal, e eu vou entrar nos detalhes mais específicos de programação e de hardware lá no vídeo do Safe Source. Tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de agosto de 2028, às 10 horas da manhã. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Gerhard Satz e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes de mais nada, se você tem uma Coldcard, imediatamente tire os seus bitcoins de lá. Pegue uma outra carteira qualquer, ou vá para uma corretora, ou faça qualquer coisa que seja, transfira os seus bitcoins da sua Coldcard para essa outra carteira, onde quer que seja, imediatamente. Por quê? Porque o ataque começou com todo mundo que tinha mais do que 0,15 bitcoins na carteira. E agora os atacantes estão fazendo, o ataque está continuando nesse momento, tá? Tem gente sendo roubada neste momento. Então, se você tem o Coldcard e ainda não foi roubado, transfira o mais rápido possível, vai chegar em você. Agora que o bug ficou público, vai atingir todo mundo, né? E lembra, o bug é na geração da carteira, e que isso é a maior tragédia nesse caso. Ou seja, não adianta você, vou desligar minha Coldcard para ninguém hackear minha Coldcard. Não interessa. A sua carteira já foi gerada. É uma falha na criação da carteira. A Coldcard criava uma carteira fácil de alguém hackear. Então, mesmo que você desligue a Coldcard, tira da internet, desligue do computador, não adianta. O que você tem que fazer, antes de mais nada, se você tem uma Coldcard, tá? É tirar os seus bitcoins de lá, imediatamente, passar para um outro lugar qualquer. A própria Coldcard, ela liberou aqui um advisor dizendo como é que você tem que fazer, quais são as versões afetadas e coisa e tal. Mas olha só, é basicamente tudo quanto é versão desde 2021. Então, assim, é muita versão afetada, tá? É muita gente afetada. Por isso que eu falo, imediatamente, se você tem uma carteira dessa, tira os seus bitcoins de lá. O pouco que tiver, porque daqui a pouco vai chegar nos seus bitcoins. E
Eles falam também que já tem uma versão nova que você pode instalar do firmware e daí corrigir o problema. Mas lembra, corrigir o problema, você tem que regerar sua carteira e transferir os bitcoins da carteira anterior para a nova carteira. O problema era na geração da carteira, né? Lembra, o que é uma carteira Bitcoin? Uma carteira Bitcoin é uma chave privada de criptografia RSA. RSA, não, curvas elípticas. É uma chave privada de criptografia assimétrica, né, de curvas elípticas, e que é codificada na forma de palavras. Eu não sei se no caso da Coldcard são 12 ou 24 palavras, mas tem ali um número de palavras que gera a sua chave privada. Então, o problema é que a Coldcard gerava uma lista de palavras pseudo-randômicas e não randômicas de verdade. Tá? E essa é a origem do problema. Ela é baseada no milissegundo e no número de série da sua carteira. Como é que o atacante deve ter feito isso? Deve ter pego todas as listagens de números de série de carteiras da Coldcard, pegou todos os milissegundos entre 2021 e 2026, que não são tantos milissegundos. Para um computador ficar fazendo teste, não é tanta coisa assim, e começou a regerar carteiras automaticamente. Quando ele regera a carteira, ele gera a sua chave privada, então ele consegue tirar os seus bitcoins. Mesmo que o seu aparelho esteja offline, coisa e tal. Lembra, o Bitcoin ele é armazenado, na verdade, no consenso, né, na nuvem de nodos aí que tem cada nodo conversando um com o outro, coisa e tal. Ele é mantido nessa nuvem de nodos, né? Não é na sua carteira, não precisa sua carteira estar ligada na internet ou não estar ligada na internet, não interessa. Então, se alguém souber a sua chave privada, tira os seus bitcoins, e foi o que aconteceu aqui. Como a carteira era frágil, né? A geração randômica era frágil, eles conseguiram fazer uma tentativa e erro e conseguiram gerar todas as carteiras possíveis nessa coisa e testaram cada uma delas. Sei lá, mas era 1 milhão de carteiras possíveis. Mas para um computador testar 1 milhão de carteiras possíveis é trivial, né? Então, esse é o problema no final das contas. Um randômico mal feito foi o que gerou esse problema. E esse randômico foi introduzido numa correção, olha que ironia das coisas, né? Uma correção de um randômico anterior que também tinha problema. Eu falo isso, na época que eu trabalhava com inspeção de código, né, um dos problemas mais sérios era esse, era a questão de usarem pseudo-randômico, porque o pseudo-randômico parece randômico. Pra gente que é ser humano, você olha para aquilo, parece randômico. Ih, caramba, realmente funcionou pra caramba, é tudo totalmente randômico esse negócio aqui. Na prática não é assim, tá? A gente tem que superar esse tipo de coisa. Um randômico para segurança da informação é diferente. Randômico para jogo, ok. Para joguinho, beleza. Tu vai ganhar mais, vai ganhar menos. Randômico para joguinho, você pode usar pseudo-randômico mesmo, não faz diferença. Mas randômico para dispositivos de segurança, você tem que usar um randômico de verdade, né? E o curioso é isso, essa Coldcard, ela tem uma função randômica de hardware muito avançada, só que ela não estava sendo usada. Estavam usando um randômico do Python, lá do MicroPython aqui, que como é que é o nome do negócio? Yamaska alguma coisa. Não sei o nome dele aqui, mas é um randômico fácil de ser identificado, né? Ou seja, eles estavam corrigindo um erro na geração de randômico antes e acabaram introduzindo um erro muito maior na geração de randômicos que está valendo desde 2021 até agora, né? Então, realmente, uma coisa assustadora esse tipo de coisa, tá? E, bom, como eu falei, muita gente perdeu dinheiro, muito trágico. Pessoas aqui no Brasil, o Ojeda, que é libertário também, fala muito de Bitcoin, coisa e tal, parece que perdeu uma parte dos Bitcoins dele, muito triste isso. E, enfim, é realmente uma coisa lamentável isso, mas de novo, não é um problema do Bitcoin, não é, o Bitcoin foi hackeado, não, a carteira foi hackeada, a carteira teve problemas, né? E lamentável, sem dúvida alguma, mas não foi nem o maior ataque no Bitcoin até aqui, né? Enfim, o pessoal que está dizendo que questão da autocustódia, dizendo que talvez o pessoal deve investir usando ETF, que é melhor usar ETF do que carteira, não sei o que lá. Eu discordo completamente, eu já expliquei aqui o porquê que eu discordo do uso de ETF. O valor do Bitcoin está exatamente em você ter a custódia matemática do seu Bitcoin. É verdade que quando você tem... se você está vendo o Bitcoin como um investimento de curto prazo, ok, botar em ETF não faz diferença. Mas para aqueles como eu, que acreditam que o Bitcoin é a solução para o problema quando o Estado quebrar, o Estado vai quebrar. O Estado, cada dia que passa, está mais endividado. Todos os Estados. O Brasil, os Estados Unidos, a Europa, todo mundo está mais endividado. Em algum momento vai quebrar. Não tem alternativa. E no momento que quebrar, o que vai restar para a população para poder fazer trocas confiáveis vai ser o Bitcoin. Esse momento
vai ser um momento muito crítico. Esse momento você não pode confiar em ETF. Por quê? Porque o banco que emitiu a sua ETF ele vai quebrar também. Então ele não vai ter dinheiro para te bancar a sua ETF. Então foda-se, o valor da ETF é diferente, né? O Bitcoin você tem a custódia criptográfica dele. Ah, é difícil? É difícil. Tá vendo aqui? Ó, não é fácil não. Tem problemas isso daí realmente. Essas cold cards, né? E é lógico que isso gerou uma desconfiança grande com várias hard wallets aí do mercado. O problema foi nessa hard wallet específica, a cold card. Mas aí o pessoal fica com receio, né? E as outras cold cards todas, as outras hard wallets, né? As outras carteiras de hardware, né? Então, uma coisa que muita gente está falando é isso. Ah, não vou manter na corretora. O problema é que eu falo para vocês. Manter na corretora, enquanto o mundo está funcionando mais ou menos razoavelmente, beleza, é verdade, você ganha um pouquinho, pode tirar um pouquinho, não tem problema nenhum. Existe o risco de corretora quebrar? Já teve várias corretoras que quebraram. Então esse é o risco, você manter o seu Bitcoin na corretora. Quebra, para você receber esse Bitcoin de novo depois é muito complicado, né? Agora, você também manter a autocustódia também tem esse risco, né? A autocustódia é complicado, é uma coisa arriscada de você perder isso daí, de você ter algum problema, hackearem a sua máquina, hackearem um celular e coisa e tal. Eu já falei para vocês, eu sou fã do Bitcoin Core. Eu mantenho uma parte dos meus Bitcoins, aí, uma parte principal no Bitcoin Core. Eu tenho uma máquina com Bitcoin Core só para ela, deixa ali, mantém as coisas ali. A minha lógica por trás disso é que o código mais trabalhado é o código mais seguro no final das contas, e é o código do Bitcoin Core. Você vê, essa Cold Card, a última atualização dela foi em 2021. O Bitcoin Core teve atualização semana passada, semana anterior, na outra semana também. O tempo todo tendo novas versões e novas alterações. O código mais trabalhado é mais seguro, geralmente. Aqui, ó, o Bitcoin Core é isso daqui, tá? Você pode rodar no seu Windows, pode rodar no seu Mac, pode rodar numa máquina qualquer, cria carteira aqui e recebe Bitcoins e manda Bitcoins e não sei o que lá, e tem as transações todas aqui, tem tudo registrado aqui no seu Bitcoin Core, tá? E a vantagem é que é um código muito... Só que você tem que ter um computador para isso. E aí qual que é o risco que você tem? Esse daqui é meu computador de viagem. Então eu nunca mantenho muito Bitcoin aqui não, só o que eu preciso mesmo para, né, eventualmente fazer algum pagamento, receber alguma coisa. O meu computador principal, eu tenho um computador só para isso, que eu não deixo na rede normalmente, não fica ligado, não uso para nada além de ter a carteira de Bitcoin. Muita gente usa isso também no Thales, que é uma distro do Linux que é específica para esse tipo de coisa. Enfim, tem maneiras de você fazer a coisa o mais segura possível, tá? Mas a hard wallet é uma boa maneira. Normalmente é uma maneira razoável de você gerar esse randômico, né? Tá aqui, ó, parece que começou com um roubo de 38 milhões, agora já está em 70 milhões de dólares, em 1.196 carteiras drenadas em 41 minutos. Muito rápido, cara. Para o computador testar não sei quantos mil endereços é muito fácil, né? Enfim, essa foi a tragédia. Então, mais uma vez, aqui, tá vendo aqui? A gente está falando de 38 milhões, agora já está se falando em 70 milhões de dólares roubados, né? Então, esse é o ponto. Não foi um hacking do Bitcoin, não foi um hacking da estrutura do Bitcoin, foi um hacking de uma carteira particular. Quem tinha essa carteira se deu mal. Realmente é um hack muito, muito surpreendente, porque foi na geração da carteira, né? A geração do randômico. O randômico tem que ser muito randômico para esse tipo de coisa. Tem que ser randômico próprio para isso, né? Enfim, esse é o problema. Eu vou falar mais tecnicamente sobre isso lá no meu canal Safe Source. Eu vou deixar o link do outro vídeo aqui na descrição desse vídeo, caso você queira mais informações sobre isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.